Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha nós aqui novamente, segunda aula do sexto ano, tá? Assunto de hoje, pessoal, parábola, tá? Esse assunto, ele está no nosso livro, tá? Nosso caderno de acompanhamento diário lá na sala de aula. E todos vocês têm ele, é o segundo capítulo, tá? Parábola. No primeiro capítulo, nós vimos a fábula. E agora nós vamos ver a parábola, certo? Mas eu quero mostrar para vocês aqui, rapidinho, a minha lousa, como sempre, né? Para não perder o costume. Quero mostrar aqui, tá, pessoal? Olha, lousinha, tá? Com as atividades que vocês irão fazer em casa, tá? Quem não conseguir visualizar direito, depois eu vou ler o que está escrito nela para que vocês possam acompanhar a atividade direitinho, ok? Voltando para mim, seguindo aqui com a nossa aula, falando sobre a parábola, tá? Então, vamos lá. O que é uma parábola? A parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Assim como a fábula, né, que vem carregada de lição por trás da história, a parábola também ela traz uma lição moral para a vida de cada um de nós, tá? As parábolas, elas são muito comuns na literatura oriental, tá? E consistem em histórias que pretendem trazer um ensinamento de vida. Hoje, tá? Especificamente, eu preparei uma parábola. Eu já li, mas quero que vocês leiam junto com os pais de vocês. Por que será junto com os pais de vocês? Porque ela vai tratar um pouco, vai nos fazer refletir um pouco sobre tudo isso que nós estamos vivendo. O que é que nós estamos vivendo? Esse tempo de reclusão, tá? Então, eu quero que a gente pare um pouco para a gente pensar um pouco mais em Deus, tá? Professor, o que a aula de redação tem a ver com religião? Gente, nós não vivemos sem Deus. Nós não vivemos sem pensar em ajudar o próximo. Nós não vivemos sem Cristo. Então, a parábola de hoje, essa eu quero que vocês pesquisem especificamente na Bíblia. Eu acredito que todos nós tenhamos uma Bíblia em casa. Eu tenho. E acredito que os pais de vocês e que vocês também têm uma, tá? Então, a nossa parábola, ela vai estar lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, do versículo 4 ao versículo 8, tá? É a parábola do semeador. Então, não vou falar sobre ela, porque eu quero que vocês falem sobre ela para mim. Então, se eu já dei o caminho, é porque eu já conheço. Então, eu quero que vocês me contem, certo? Não quero cola não, tá? Todos têm que pesquisar. Se tiver dificuldade para localizar lá na Bíblia, peça ajuda ao papai, à mamãe, à tia, que eu sei que tem alguns que ficam em casa com a tia. Peça ajuda à tia para que vocês possam fazer essa pesquisa. Leiam atentamente, vejam o que ela quer dizer. Façam uma reflexão do que está lá na Bíblia, com o que a gente vive hoje em dia e o que a gente pode tirar de lição dessa parábola, certo? Primeira atividade para vocês fazerem em casa. Segunda atividade, o nosso famoso livrinho, tá? Eu tenho outra parábola aqui. Essa já é um pouco mais fácil, tá lá no livro de vocês, tá? É a carroça. Página 11, tá? E eu quero que vocês respondam o exercício. O exercício, ele tem 5 questões. Então, leiam essa parábola do livro, A Carroça. Depois vocês vão me dizer também, num breve resumo, o que entenderam da carroça. Mas aqui eu vou precisar, em primeira mão, vai ser a parábola do semeador, tá? Mas eu quero as duas. Ó, as duas. Lembrem que nós temos 2 aulas de redação na semana, então são 2 atividades, uma para cada aula, certo? Além disso, eu quero falar um pouco com vocês sobre textos informativos. Ah, professora, é redação?
E como é? Então, onde estão os textos informativos? Todos nós sabemos onde eles estão, nós não sabemos? Se a gente passa na rua e a gente vê uma placa com o número 10, por exemplo, e embaixo tem KM, ali é um texto, é uma forma de texto? É uma forma de texto. É um texto informativo? Está informando o quê? Está informando, tá? Se for sinalização de trânsito, está informando que a velocidade permitida ali, ela é de 10 quilômetros. Se tiver 60 km, a informação qual é? 60 quilômetros. Não pode ultrapassar a velocidade de 60 quilômetros. Então, tudo que a gente vê na rua são textos informativos. Nos letreiros, nas placas de sinalização, são textos informativos, tá? Só continuando sobre texto informativo, tá? Então, se quisermos informar alguém sobre algum assunto ou algum acontecimento, por exemplo, né? Nós construímos um texto informativo. Um texto informativo, onde nós vemos um texto informativo? Numa bula de remédio, uma bula de medicamentos, nós vimos um texto informativo, tá? Eu não posso interpretar a bula, ela é o que está ali. Se o médico prescreve determinado medicamento e aí eu tenho a curiosidade de pegar esse medicamento, abrir, ler essa bula, eu não posso tomar a medicação do jeito que eu entender que é o correto. Não, eu tenho que tomar de acordo com a prescrição do médico, tá? Eu até posso ler a bula, mas eu não posso interpretar a meu bel prazer. Tem que ser o que o médico prescreveu, tá? Ou o que está na bula, porque a gente tem a mania de se automedicar. Errado, não devemos fazer isso. Mas, infelizmente, nós temos a mania de se automedicarmos, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Outro segundo questionamento sobre texto informativo, tá? É o âmbito estrutural, tá? Muitos textos, eles são informativos, são compostos por uma breve introdução, ele tem o desenvolvimento, tem a conclusão e sem esquecer que a linguagem utilizada, tá, em um texto informativo, ela tem que ser bastante clara, direta e objetiva. Devem ser mencionados conceitos concretos e reais. Não pode ser imaginário, não pode ser descritivo baseado em alguém ou alguma coisa e não pode ser uma historinha narrada. Se trata de um texto informativo, tem que trazer uma informação. Ele tem que ser preciso, tá? E outra coisa, tem que vir uma referência, tem que ter referência daquilo que a gente está falando. Então, alguém falou sobre determinado assunto, voltando lá na questão do medicamento. Então, se o médico descreveu, tem a referência do médico, né? Então, não pode ser porque eu quero ou porque fulano disse que é bom ou ciclano. Não pode. Tem que ter referência, tem que ter um referencial, tem que ser comprovado, tá? Então, dando sequência aqui para a gente finalizar a aula de hoje do 6º ano, né? Falando sobre a parábola e sobre o texto informativo. Olha só, nós tratamos de 2 assuntos, tá? Foi a parábola, que está lá no 2º capítulo do livro de vocês, e o texto informativo, que está dentro do nosso assunto, que é redação, tá? Então, atividade de casa, vocês vão fazer o quê? A pesquisa sobre o que é parábola, que eu li para vocês o que é, só dá uma pausada lá no vídeo, voltar e ver, ou se não quiser rever o vídeo, pesquisa na internet sobre o que é parábola, tá? E pesquisar na Bíblia, junto com o pai de vocês, esta parábola do semeador, porque eu quero uma contextualização com tudo isso que nós vivemos hoje, tá? Responder o exercício da página 11 sobre a parábola A Carroça, tá? E além de tudo isso, ainda vou querer saber
o que vocês entenderam de tudo isso que nós falamos hoje, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Uma pequena redação. Eu não quero que vocês narrem uma história. Não quero que vocês descrevam, tá? O que a gente falou aqui. Então, eu quero que vocês comecem a dissertar. O que é dissertar? É falar sobre o assunto. É falar sobre aquilo que eu entendi deste assunto. É uma parábola? Então, eu vou falar sobre ela. Eu vou falar sobre o que eu entendi, tá? Então, só deixando uma dica para finalizarmos hoje, tá? Olha, não é porque é bonito. A gente tem que usar a máscara. A gente tem que lavar as mãos sempre que pegar em algum objeto que não seja do nosso uso rotineiro. Sair à rua, use máscara. Voltar, lave as mãos. Se não tiver como lavar,